Você quer saber quais são as maiores bruxas da Umbanda? Fica comigo nesse vídeo que eu te conto tudinho. Laroyeju, Laroyeju, Marabô, Saravá macumbeiros, macumbeiros e simpatizantes, você está no canal Filha do Marabô. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E pessoal, é o seguinte, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive com 3 bruxas mesmo, tá pessoal, que trabalham na Umbanda. Eu não posso dizer para vocês que são as maiores bruxas da Umbanda, né? Porque em se tratando de bruxas, de feiticeiras, é infinito, mas são as 3 as quais eu tive o maior contato, tá? Então, dessas 3, eu posso falar para vocês assim com propriedade. Então, essas 3 bruxas são em ordem cronológica, tá? Começando da mais antiga, Dona Mulambo da Figueira. Quando se fala em Mulambo, todas nós já remetemos o nosso pensamento para a bruxa. Quando se fala em Figueira, nós sabemos que trata-se das grandes sacerdotisas do século XV para trás, da antiguidade. Antiguidade mesmo, tá, pessoal? Quando eu falo antiguidade aqui, é antes de Cristo, tá? Só para você fazer aí uma ideia, tá? Então, juntando-se Mulambo com o reino das figueiras, aí você tem a bruxa, tá? Porque existe diferença, tá, pessoal? Feiticeira é aquela bruxa que trabalha, tá, com seus feitiços, ou seja, ela cobra, ela presta serviços, tá, com seus feitiços. Basicamente é essa a diferença, tá, entre a bruxa e a feiticeira. Agora, aquela que não cobra, tá, que ela faz os seus feitiços, os seus trabalhos, os seus procedimentos, mas em prol de si mesmo, da família, enfim, como estilo de vida, óbvio, né? Essa é a bruxa. Então, as mulambos, as primeiras que se teve notícia, são bruxas, tá? E óbvio que, principalmente as mais antigas, elas tinham que ter, né, uma forma, um meio, né, de sobreviver, de subsistir através dos seus feitiços. Então, quando você ouve falar de Mulambo da Figueira, é a bruxa. Então eu vou te falar sobre a que eu conheci e a que eu tive contato. Mulambo da Figueira que eu conheci é uma bruxa de caldeirão. Porque nem toda bruxa tem caldeirão, tá, pessoal? As grandes sacerdotisas, né, claro que a sua grande maioria era alfabetizada, né, porque elas tinham que ter acesso, né, aos conhecimentos dos antigos manuscritos, tá? Porque, né, o livro veio muito depois, tá? A literatura, né, vamos assim dizer. Então, a princípio, a oralidade, aquele conhecimento que era passado de uma para outra, tá? Através das famílias, através das iniciações, né? Tudo mantido em sigilo, em segredo, né? E Dona Mulambo da Figueira, ela é uma bruxa de caldeirão. A que eu conheci, ela chega em terra, né, mexendo o caldeirão com a mão esquerda. O caldeirão dela com a mão esquerda. Ela chega mexendo seu caldeirão, ela é enorme. Você fala assim, André, o espírito, né? O espírito, ele não carrega o corpo físico, mas ele leva consigo as suas características, né? E principalmente aqueles em que estão numa dimensão muito próxima nossa, porque precisam, né, cumprir com o seu trabalho espiritual, então eles têm muitas características físicas, sim, daquilo que eles eram em vida, encarnados, né?
Então, Dona Mulambo da Figueira, ela fisicamente, ela era bem gordinha, ela uma senhora, bem senhora. Quando eu falo senhora, ela possivelmente desencarnou beirando os seus 100 anos, tá? Mas assim, tem um temperamento muito sarcástico, aquele sarcástico bem ácido, tá? Aquela risada, não aquela risada estridente, né, das bruxas, mas aquela risada pesada, aquela voz mais pesada, óbvio, das mulheres mais velhas, né, que muda o timbre, nós sabemos. Muito bruxa, não tem jeito. E de uma sabedoria infinita, que você fica aí horas falando e tomando de balde o conhecimento dela, porque realmente é muito grande. Mas ela não gosta de falar muito, não, tá? Ou seja, ela fala aquilo que é necessário ser dito no momento, né? Com todo o seu sarcasmo. Ela não é uma pombogira, uma bruxa, eu não consigo nem chamar de pombogira, né? Mas é o que ela vem na linha das pombogiras, né? Mas ela não é aquela bruxa pesada, aquele espírito denso, não. Dona Mulambo da Figueira, ela traz aquele sarcasmo de ser, de uma certa forma, até engraçada, irônica, tá? E o que ela precisar de falar, ela fala, mesmo ali na altura do seu conhecimento, da sua existência. Então, é preciso ter muito cuidado para lidar com esse espírito. É porque, digamos que o médium seja um médium iniciante, que é o público que eu procuro alcançar aqui neste canal. Ela vai te corrigir. Ainda que você ofereça para ela a oferenda preferida, aquilo que ela mais gosta, se você não souber conversar com ela, colocar objetivamente aquilo que você quer e a sua verdadeira intenção, tem que falar a verdade. Não dá para enrolar esse espírito. Até porque quando você se coloca diante dela, você já se sente totalmente desnudo. Você fala, me ferrei. Se você estiver mal intencionado, se você não tiver com a intenção de falar a verdade, seja ela qual for. Porque nós não podemos esquecer que esses espíritos que trabalham à nossa esquerda, à esquerda da Umbanda, eles não vêm em terra para te julgar os seus atos, tá? Eles querem a sua sinceridade. Então, você sendo sincero com eles, você já ganhou a batalha, né? Porque ainda que o teu pedido seja um pedido inviável, porque existe, tá, gente? Não é tudo que você vai chegar na frente de um espírito e falar, eu quero isso, e ele vai falar, ok, vou te dar. Não é assim, né? Fosse bom que a vida fosse assim, mas não é. Mas, pelo menos, se você for sincero, se você for sincera, falar os teus reais sentimentos, suas reais intenções, dá muito certo. Porque ainda que ela não possa atender aquele seu pedido, ela vai dar um jeito de te ajudar de alguma outra forma, tá? Óbvio que entra em jogo o merecimento, óbvio que entra em jogo a tua fé, porque não adianta você se colocar na frente do espírito e falar, eu quero isso, 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 e quando você virou as costas, mas será que ela vai conseguir? Será que ela vai me dar? E esquece que ela já ouviu e você vai ficar a ver navios. E se você for cobrar dela, ela vai te falar exatamente o teu pensamento. Ah, mas você duvidou. Então, só vai se tiver fé, coragem, porque a gente falando assim, parece que é tudo muito simples e é tudo muito fácil. Realmente pode até ser muito simples, muito fácil, porém, quando você se coloca no ambiente em que está essa entidade em terra,
muda tudo. Porque a energia do local muda completamente. Então, Mulambo da Figueira, bruxa de Caldeirão. E ela se apresenta sempre assim? Claro que não, claro que não. Até porque, pela falta de conhecimento, pela hipocrisia e, enfim, infelizmente, da grande maioria das pessoas, dessa umbranca que é tocada hoje em dia, como que uma bruxa de Caldeirão vai se apresentar? Ou vão falar que é, sei lá, ou vão dizer que é uma quiumba, ou vão dizer que o médium está mistificando. Eles não abrem espaço para esses espíritos chegarem. Então, para uma entidade de verdade desse porte chegar em terra, ela observa antes o ambiente, claro, espiritual. Se ela vê que existe condições, não só físicas e espirituais, mas emocionais, tá? Das pessoas entenderem, né, o que é aquele espírito que está ali se apresentando, ela chega, senão vem outro, né? É assim que é. Então, Dona Mulambo da Figueira, guarda esse nome, porque o dia que você se colocar na frente de uma, some todas as suas dúvidas acerca de que se existe ou se existiu bruxa de verdade ou não. Segunda maior bruxa a qual eu tive o prazer de conviver e de compartilhar os seus conhecimentos, que são sensacionais. Em ordem cronológica ainda, Dona Rosa Caveira. Dona Rosa Caveira, ela abriga uma falange de bruxas sensacionais, porém muito diferentes. É uma falange muito diferente da Dona Mulambo da Figueira. Por quê? Porque, a princípio, óbvio, né? Ela responde pelo reino do cemitério, da Calunga. Do cemitério e da Calunga, tá, pessoal? Porque cemitério e Calunga não é a mesma coisa, tá? Mas, enfim, pelo reino dos mortos, pelo reino das almas. Então, Dona Rosa Caveira, ela é aquela bruxa que, ao contrário de Dona Maria Mulambo, ela é, sim, muito, muito mais reservada, pouquíssimo assunto, até o comportamento dela em terra, ela é mais quieta, mais na dela, não é de gargalhada, não é de ficar girando, ela é de observar, e ela fala quando ela é citada. Então, Dona Rosa Caveira é uma grande bruxa, a que vem na falange das bruxas, né? Na banda das bruxas. Dona Rosa Caveira, muitos não sabem, mas ela é uma grande curandeira, principalmente nos assuntos da intimidade feminina. Dona Rosa Caveira, ela trabalha muito com as questões de cólicas menstruais. Ela trabalha muito com as questões da saúde íntima mesmo da mulher, tá? Cistos nos ovários, tá? Gravidez de risco. Todas as questões de enfermidades na intimidade da mulher, ela é a melhor. E isso não é falado. Ela é uma grande curandeira nesse sentido. É a nossa doutora, é a nossa bruxa curandeira, é uma das grandes especialidades dela, tá? E isso é bem pouco divulgado. Dona Rosa Caveira, a bruxa, quando ela vem na banda das bruxas, ela não gosta de trabalhar em assuntos sentimentais, não, tá? O negócio dela ela vai cuidar da vida espiritual do médium, demanda, enfermidades, tá? Assuntos relacionados às questões familiares. Vamos supor que se você tem um parente que está perdido em algum tipo de vício,
Dona Rosa Caveira trabalha lindamente nisso. E na questão também da tua autoestima, dessas mulheres que sofrem muito por conta de desilusões amorosas. É com ela mesma. Ela não gosta de tratar de assuntos amorosos. Ela cuida das mulheres que sofreram desilusões. Então é uma grande bruxa, não é aquela feiticeira que trabalhava, que usava os seus feitiços para ganhar dinheiro, para viver disso, tá? Muito cuidado, não contraria. De novo, é o mesmo conselho. Seja simples, o mais simples possível, principalmente com os espíritos que trabalham na linha do cemitério, da calunga, das almas, do cruzeiro das almas, que seja o mais simples possível, sincero, seja lá o que for que você queira, o que você tenha feito, fale a verdade, tá? Porque aí sim você consegue o auxílio deles. Do contrário, você vai ouvir coisas do arco da velha. Vem a correção, tá? É um espírito maravilhoso, uma pombagira maravilhosa, tá? Para quem tiver fé e conseguir respeitar essas características dela, não tem espírito melhor para tratar desses assuntos, tá? E por fim, Dona Sete Figueiras, tá? Nós sabemos que as figueiras são muitas, eu citei para começar Dona Mulambo da Figueira, e aí agora, em primeiríssimo lugar, por ser a mais jovem das três, tá? A Dona Sete Figueiras. E Dona Sete Figueiras, ela tem uma particularidade dentre elas, que sim, Dona Sete Figueiras, ela era bruxa e feiticeira, tá? E só que Dona Sete Figueiras, a que eu conheci, sim, ela apareceu na cruz, numa cruz, tá? Então foi um desencarne muito triste, né? É um espírito a qual eu tenho muito carinho, eu gosto muito dela, conheço bem. Ela é um espírito, uma pombagira, uma bruxa maravilhosa. Ela fez o desencarne muito cedo, era uma mocinha. Ela era uma mocinha de uns 20 e poucos anos, vou colocar assim dessa forma. Uma moça linda, muito branca, muito branquinha ela era, de cabelo bem comprido, bem escuro. Ela, quando começou a perseguição, ela é a história muito clássica, né, que a gente ouve por aí, no que diz respeito à perseguição da Inquisição, né, pelas bruxas na época, mas na época dela também era uma época bem remota. Foi bem antes do século XV, tá, pessoal? Então, ela precisou se esconder mesmo, né, na mata, e conseguiu ficar durante certo tempo escondida. Ela conseguiu se esconder na mata durante um tempo, e a perseguição sobre ela era, sim, porque ela realmente fazia os feitiços, né, para poder sobreviver de alguma forma, e ao contrário da Dona Rosa Caveira, ela gostava e ela gosta até hoje muito a que eu conheci, tá, pessoal? Gosta de fazer feitiços amorosos, gosta de fazer adoçamento, gosta de ajudar mulheres que estão passando por problemas sentimentais e que não são correspondidas. Dona Sete Figueiras também, ela é muito poderosa porque ela é muito protetora, tá? Então, o médium de Dona Sete Figueiras pode contar com uma grande protetora, mas precisa também ter juízo, tá? Para lidar com ela, porque ela fez o desencarne muito cedo, então o espírito jovem, de uma moça jovem, né?
impulsiva, tá? Muito linda e impulsiva. Então, falou que é para fazer feitiço é com ela mesma. Ela vem correndo, ela pega uma coisa, pega a outra, faz e vai fazendo e vai fazendo. Então precisa ter juízo, tá? Porque tudo tem consequências, não é assim? Então, muito protetora, tá? Demandou contra um médium protegido dela, ela pula na frente mesmo, ela não deixa, tá? E muitas das vezes ela te avisa depois, tá? Se você não sentir, ela te avisa depois, e esse se você não sentir é porque realmente ela não deixa mesmo, tá? Porque é figueira. Então essas sacerdotisas, essas bruxas da linha da figueira, elas sabem muita coisa. São espíritos muito poderosos, de mulheres muito poderosas, que têm muito conhecimento acerca do assunto bruxaria, tá? Então, Dona Sete Figueiras é isso, é a feiticeira, a jovem, aquela que a especialidade dela é vida sentimental. Essa é a grande especialidade dela e muito protetora. Mas de toda forma é bom saber que é preciso ter juízo, tá? Para lidar com ela, viu? Porque realmente é o que ela gosta de fazer, ela faz com maestria, mas é preciso saber o seu limite, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Então, o vídeo ficou grandão, mas era o mínimo que eu podia falar dessas 3 bruxas, as quais eu tenho o prazer de poder conviver, tá? Deixe o seu like, deixe o seu comentário em gratidão pelo vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar na descrição. Forte abraço, meu Motumbá, axé!